Qual é a importância dos regulamentos na nova lei de licitações? Meu nome é Ana Luísa Jacobi e hoje nós vamos tratar desse tema, que é um dos mais importantes em relação à nova lei. Isso porque a lei prevê 38 dispositivos que devem ser regulados. Sobre essa questão, nós vamos dividir o tema em 4 aspectos. O veto ao artigo 188 da nova lei de licitações, a questão dos regulamentos pelos entes federados e pelos órgãos, e, por fim, a possibilidade de se contratar um profissional especializado para fazer esses regulamentos. Vamos, então, ao assunto. Então, vamos ao primeiro assunto, o veto ao artigo 188. Esse artigo ele dispunha que cada ente federado deveria preferencialmente editar um único regulamento sobre os assuntos que devem ser regulamentados na nova lei de licitações. O artigo em si ele era criticado pela doutrina, mas sob um viés diferente do que motivou o presidente da República a vetá-lo. Isso porque a doutrina entendia que você regulamentar 38 questões que são muito distintas, como capacitação de agente público, pesquisa de preços, margem de preferência, é muito complicado você colocar em um único regulamento, que poderia tornar a compreensão, a facilidade de verificar essas questões muito difícil, na medida em que são muitos assuntos e ia ficar um regulamento muito extenso. Então, esse era o motivo que a doutrina criticava esse artigo, o 188. No entanto, o presidente da República decidiu vetá-lo por outro motivo, e é aí que nos preocupa. A motivação dele foi o artigo 59 da Constituição Federal, parágrafo único. Esse artigo ele dispõe sobre o processo legislativo, e ele determina que, para a edição de atos pelos outros poderes, deve ser editada uma lei complementar. Então, o tema ele merece um aprofundamento maior. Isso porque a disposição que determina que deve ser feita uma norma geral de licitações e contratos pela União, ela está contida no artigo 22. E a questão dos regulamentos, ela não é compreendida como um processo legislativo nessa lei. Então, fica de fora o artigo 59, ele não se aplica a esse caso. A motivação, se fosse para que os outros entes federados não pudessem fazer regulamento, é no próprio artigo 22, no parágrafo único, que ele dispõe que a lei complementar vai possibilitar a que os outros entes federados regulamentem a questão ou editem normas sobre a questão de forma subsidiária. No entanto, o artigo 22 ele tem 2 dispositivos que falam que a União vai editar só normas gerais. E dessa forma é que a gente compreende que, se a União edita normas gerais, é permitido que os estados e municípios editem normas suplementares. E por que vem esse nosso argumento? Porque a Lei 8666, ela também dispunha nesse sentido, que era permitido realizar regulamento pelos outros entes federados e por órgãos, e a Lei das Estatais também dispõe nesse sentido. Ela permite que a Sociedade de Economia Mista e empresas públicas editem regulamento próprio. E aí que é a chave da questão. O regulamento ele pode ser entendido como um ato do Poder Executivo ou compreendido como uma ideia de procedimentalizar o que está contido na lei. E essa segunda interpretação que a gente entende que é mais cabível às disposições da lei de licitações, a nova lei de licitações. Isso porque a lei ela dispõe textualmente em alguns dispositivos que deverá ser editado regulamento interna corporis, isso é, o órgão ele tem que regulamentar a questão. Ele tem que regulamentar a questão quando você fala de do agente de contratação, isso é, quais são suas atribuições, qual é o cargo e etc. Então, é o órgão que vai regulamentar essa questão. Ele também dispõe em outros dispositivos sobre a questão, exemplo do artigo 19, parágrafo 1º, e do artigo 169, parágrafo 1º, que falam textualmente na regulamentação pelo órgão. Então, isso significa que cabe sim ao órgão a possibilidade de regulamentar. Até porque, como dito antes, a compreensão do sentido de regulamento ela é no sentido amplo e não no sentido estrito ao Poder Executivo. Porque o regulamento, à luz da LINDB também, que prevê no artigo 30 que para aumentar a segurança jurídica deverão ser editados regulamentos pelos órgãos de modo a facilitar a compreensão de como segue o procedimento para aquele órgão e isso propicia segurança jurídica e transparência. Então, sobre a questão, nós entendemos que o veto ele está motivado pelo artigo errado e que é sim possível que tanto os entes federados quanto os órgãos da administração façam uso do regulamento. Então, sobre a segunda questão, a questão do regulamento que nós denominamos de regulamento orgânico. É a ideia de que o órgão
ele faz um regulamento interna corporis, com a compreensão de que a lei textualmente afirma essa possibilidade e que também a ideia do regulamento é que ela facilite a forma como o órgão vai procedimentalizar as questões dispostas na lei. Aliás, sobre esse tema, além da LINDB e de outras normas que reforçam a necessidade de regulamento para a segurança jurídica e pela transparência, é importante notar que, se esse fosse o argumento válido, deveria então o Poder Executivo vetar todas as disposições sobre o regulamento. Na medida em que, se só cabe ao Poder Executivo Federal editar regulamento e há expressa previsão que os órgãos podem fazer o regulamento, esses dispositivos também deveriam ser vetados. Ou então, passíveis de lei complementar, o que não é o caso. Eles têm aplicação taxativa. Eles permitem que o órgão também faça essa regulamentação. E aí vamos ao terceiro assunto, o terceiro item. O órgão pode fazer a contratação da regulamentação por uma empresa ou por um profissional especializado? A resposta é sim, o órgão pode fazer essa contratação. Então chegamos à terceira questão. O órgão ele pode contratar um profissional ou uma empresa especializada para fazer esse regulamento? A resposta é positiva. Isso porque a lei ela prevê a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual por profissional ou por empresa que detém o conhecimento nessa área. Isso é compreendido como uma pessoa que tem experiência em relação a essa questão. O que o órgão ganha com isso? Primeiro que é difícil você encontrar num órgão, especialmente em órgãos de municípios, um profissional capacitado tanto para a elaboração de leis, quanto para realizar um diagnóstico de como que funciona operacionalmente os trâmites dentro daquele órgão ou entidade. E, por fim, que esse profissional tenha disponibilidade, que tenha tempo, que ele possa realmente entrar na organização para que ele possa criar um procedimento eficaz. Então, quando você faz a contratação desse serviço, é claro que para uma empresa que tenha conhecimento na elaboração de normas, detenha conhecimento sobre licitações e contratos e que tenha condições de cumprir prazos, que não tenha outras atividades, que ele vai fazer realmente uma imersão dentro do órgão. O órgão ele ganha também nas experiências que esse profissional tem em relação a outros órgãos. Então, não fica preso só à realidade daquele órgão e ganha também, então, em tecnologia, em outras experiências, outras boas práticas. Por isso que nós recomendamos a contratação do profissional ou da empresa especializada nesse serviço. E aí, sobre isso, mais uma questão. A lei de licitações, a exemplo da lei anterior, ela permite a contratação por dispensa de licitação quando o profissional ou empresa é notório especialista. E agora, a lei, a exemplo da lei das estatais, suprime a obrigação de que esse serviço seja singular. Então, basta que o profissional seja um notório especialista naquela área, que é possível sim realizar a contratação desse serviço de elaborar um regulamento sem a licitação. E aí, nossa recomendação também em relação a esse sentido, porque a gente vê na prática que muitas empresas públicas, que órgãos públicos, eles copiam o regulamento do Poder Executivo Federal. E em que pese toda a sua capacidade, o Ministério da Economia tem profissionais excelentes na área de licitações e contratos, que conhecem teoria e prática, eles têm uma realidade completamente diferente dos pequenos municípios, dos estados. Então, é essencial que você, na hora de adaptar as normas da lei de licitações, você traga isso para a sua realidade, de modo que isso seja factível e vocês ganhem em celeridade e em eficiência. E se você quiser saber sobre esse serviço, nós vamos deixar aqui o link do Consultar Protege. O Instituto Protege tem larga experiência nessa área, com profissionais de renome no âmbito de licitações e contratos e faz um trabalho excelente em relação a diagnóstico, a compreender suas demandas e ajudá-lo a melhor operacionalizar a nova lei de licitações. Então, deixe o seu joinha, curta, ative o sininho para receber novas notificações relacionadas a vídeo que postamos e também se especializar cada vez mais na nova lei de licitações e contratos.